Já aconteceu comigo e certamente já aconteceu com vocês também, de montar um cronograma bem organizado, inclusive criar a expectativa de que agora você vai conseguir cumprir o planejado, mas em pouco tempo você se dá conta de que não está conseguindo sustentar tudo o que você previu em termos de estudos. Vamos tentar entender por que isso acontece e também vamos buscar formas de multiplicar ou de ampliar as horas de estudos. Eu só pediria antes que você se inscrevesse no canal e deixasse o seu joinha. Não esquece, tá? Isso é realmente importante, pessoal. Eu já publiquei dezenas de vídeos aqui no canal, mas eu nunca publiquei um vídeo especificamente sobre o cronograma, ou melhor, sobre como montar um cronograma, porque eu entendo que o cronograma deve levar em consideração a singularidade das condições de cada estudante. Eu sempre tive e continuo tendo reservas em relação a cronogramas que se pretendem generalistas, universais. Eu tenho muitas dificuldades de montar um cronograma para mim, que me conheço, em parte. Imagine sugerir cronogramas para pessoas que eu nem conheço. Acho muito estranho. Mas depois de refletir sobre o que tornava os meus cronogramas insustentáveis e depois de ver muitas pessoas tendo também dificuldades nesse sentido, penso que posso ou devo fazer algumas observações que podem lhe ser úteis. De uma maneira geral, eu percebo que as pessoas começam a fazer seus planejamentos em um ponto inadequado, para não dizer errado. Acho que a história não deve começar com a construção do cronograma, preenchendo os campos nos quadros de horários. Há passos anteriores que são negligenciados, mas que são absolutamente relevantes. O primeiro passo é fazer um mapeamento da sua rotina. E não é fazer um mapeamento de forma relapsa, só pensando sobre. É fazer esse mapeamento de forma fundamentada, séria. Eu sugeriria, inclusive, que você parasse uns 3 dias, uma semana e tentasse anotar o que acontece na sua rotina dia após dia, para você tentar identificar onde estão as suas horas úteis e a partir daí fazer um planejamento adequado. Então, o planejamento é uma fase posterior ao mapeamento da rotina. Senão, você vai montar um planejamento idealizado que não tem o pé na realidade. Resultado, ele se torna insustentável com o tempo. Um segundo ponto, até antes de montar o cronograma, é você organizar a sua vida em prol dos estudos. Gente, os estudos precisam ocupar o rol das prioridades máximas na sua vida. Tem gente que diz que é preciso ter equilíbrio, que é preciso saber conciliar, etc. É verdade, é desejável que seja assim. Mas quando você tem muita coisa para estudar, isso não é tão fácil. Organizar-se em prol dos estudos é saber que as horas mais úteis do seu dia devem ser reservadas ao estudo. Imaginemos que você é mais produtivo no horário da manhã. E aí, para saber disso, você tem que ter um autoconhecimento. Só que você decide que vai fazer faxina na casa, lavar louça nesse horário e só vai estudar no período da tarde ou da noite, quando você não é tão produtivo e quando você está cansado ou cansada. Esse não me parece definitivamente um bom negócio. Inverta isso. Estude nas horas que você se sente mais produtivo e deixe para lavar a louça quando você estiver cansado ou cansada de estudar, e não o contrário. Gente, com o tempo você desencana, você vai se acostumando a ver a louça se amontoar ali na pia e vai ficando tranquilo em relação a isso. Outro exemplo, digamos que você trabalha das 8 às 18, e aí você se planeja a começar a estudar às 20 horas. Lá para as 23 horas, às 11 horas da noite, você já vai estar se sentindo muito cansado. Uma alternativa é você se planejar para dormir mais cedo e acordar mais cedo, no sentido de você conseguir fazer as 3 horas de estudos antes de você sair para o trabalho. Acorda às 4, estuda até às 7. Muitos concurseiros fazem isso. Você tem que saber que essa rotina não é para o resto da vida, mas enquanto você precisa estudar, você tem que se organizar em prol dos estudos. Durante a minha preparação, muitas vezes eu me sentia egoísta e até covarde de saber que outras pessoas estavam precisando de mim, pessoal da minha família, mas a minha prioridade era estudar. E aí os outros acabam embarcando nessa também. Até porque a sua aprovação não é só sua, é uma aprovação também dos seus. E aí a gente tem que abrir mão dos momentos para colher coisas melhores mais à frente. Gente, estudar é coisa de gente grande. Estudar não é para amadores.
Não é para criança, é para realmente quem sabe o que quer e o que precisa fazer para alcançar isso. Então, só depois de você mapear sua rotina, de você se organizar priorizando os estudos, é que você vai construir o seu cronograma e agora de modo mais realista, mais fundamentado, mais personalizado. Isso significa que você vai fazer o seu cronograma considerando as suas dificuldades, as suas disponibilidades, as suas necessidades. E aí, nesse momento, você pode se consultar com outras pessoas que já estudaram o que você precisa estudar, ou você pode também observar práticas de outras pessoas na internet. Nesse sentido, tudo bem. E aí, é necessário, eu não diria só necessário, é essencial que você tenha um cronograma, um planejamento de estudos para você orientar as suas ações e para fugir da procrastinação. Não dá para ser algo aleatório. Se você quer ganhar tempo, mantenha material de estudo sempre ao seu alcance. Sei lá, se você vai lavar a louça, enquanto isso você pode ver ou assistir a uma aula de história, de geografia, você pode fazer ou ver uma aula de revisão. Enquanto você faz uma atividade física, você também pode ouvir uma aula. Se você usa fichas de resumo, você pode carregá-las na bolsa, na mochila. E enquanto você está, por exemplo, aguardando uma consulta, enquanto você está fazendo um deslocamento, você pode passar o olho nessas fichas e ali você já fez uma revisão. Eu já disse aqui, eu corria 3 vezes por semana ouvindo aulas gravadas de biologia. Então, no meu plano de estudos, isso já era contemplado. Tudo bem, tudo certo. Antes de fazer o meu planejamento, meu cronograma, eu mapeei minha rotina, eu priorizei meus estudos. Estou seguindo o cronograma, mas aí aconteceu o imprevisto e eu queimei 1 ou 2 dias de estudos. A falha vai acontecer, a falha pode acontecer, mas você precisa ter maturidade para não arrastar essa falha, para não prolongá-la. Não consegui estudar nem na quarta nem na quinta e aí eu penso, vou deixar para estudar só na segunda-feira, eu já perdi a semana quase toda. Não faz isso. Falhei, beleza, acontece. No dia seguinte, deixa o problema para trás e tenta fazer o dia produtivo. Porque senão, em vez de perder 6 dias da falha do dia anterior, você vai perder 12 ou mais horas. Não faça isso, porque cada dia, e é para ser radical mesmo, cada dia vai fazer diferença no dia do Enem. Você pode até ter ficado sem estudar até a quinta-feira. O seu impulso é de abandonar a semana de estudos, mas na sexta-feira você deve estudar. Não carregue peso morto, choramingando porque falhou. Não arraste as falhas. Siga com o planejamento, vai para frente, porque 1 é sempre diferente de 0. É melhor você ir à academia 1 vez por semana do que não ir. E por fim, no seu planejamento, separe um dia ou um horário, ou alguns horários, para descanso e para atividade física. Gente, isso não é besteira. Não descansar e não fazer atividade física pode lhe cobrar um preço muito alto. E eu já paguei esse preço. No ano em que eu estudei para finalmente ser aprovado em medicina, o que eu fiz diferente foi também ter uma rotina de atividade física, no caso eu corria, e de descanso. Juro para vocês, no preenchimento do meu quadro de horários, eu encarava com a mesma seriedade e responsabilidade estudar matemática e praticar corrida. Você pode até achar que essa conversa de praticar exercícios é besteira, mas quase inevitavelmente você terá picos de ansiedade durante todo esse processo de estudos. E saiba, se não confiar no que eu digo, pesquise. Um dos melhores antídotos para a ansiedade é a prática de atividade física, sem contar os outros tantos benefícios dessa prática. Confie no que eu digo. O exercício físico e o descanso não atrapalham o seu planejamento de estudos. Eles o tornam sustentável. Tudo bem? Era isso que eu tinha para falar sobre planejamento e cronograma de estudos. Espero ter dito algo que lhe seja útil. O vídeo vai ficando por aqui. Agradeço de coração, forte abraço e até mais.